Oi, gente, vamos falar sobre vias sensitivas somáticas. Internamente, a gente tem o que se chama de H medular. É a parte cinzenta da medula, substância cinzenta, que no encéfalo é diferente, tá externamente. Na medula, ela tá internamente e externamente tá a substância branca, que são as fibras, os axônios. E dentro, no H medular, a substância cinzenta. A gente vê aqui o H medular, a parte cinza da medula e no entorno a substância branca, que são as fibras, são os axônios. Os níveis da medula espinhal associados à inervação dos membros possuem uma grande quantidade de substância cinzenta, níveis C5 até 1, L1 a S4, correspondendo ao plexo braquial e lombo sacral. Então a gente tem aqui o plexo braquial e mais abaixo tem plexo lombar e depois o plexo sacral. Gente, plexo nervoso é uma rede de nervos entrecruzados, semelhante a uma caixa de distribuição elétrica, ok? Depois a gente vai falar com mais cuidado deles um pouco mais à frente. A substância cinzenta, o H medular, é dividida em corno posterior, o qual recebe axônios sensitivos, axônios aferentes, e corno anterior, onde os axônios eferentes saem da medula para entrar em um nervo espinhal. Então a gente tem aqui o corno posterior do H medular, é esse aqui, o posterior acima, e a gente tem o corno anterior, que é a parte motora. Então, posterior, parte de sensibilidade e anterior, parte motora. Entre os níveis da medula T1 e L2, um corno lateral ou coluna de células está presente para os neurônios pré-ganglionares simpáticos do sistema nervoso autônomo. Então a gente tem a presença do sistema nervoso autônomo na medula espinhal entre T1 e L2, e o sistema nervoso simpático. Então só entre T1 e L2 a gente tem esse corno lateral. Então a gente vai encontrar o corno lateral aqui e ele é o sistema nervoso, a gente encontra a presença do sistema nervoso autônomo, a parte simpática, pré-ganglionar. Vamos falar então das vias somatosensoriais. A gente tem, a princípio, 3 vias ali. Tem mais uma, mas eu vou falar a princípio dessas 3. O sistema coluna dorsal ou via funículo posterior leminístico medial. Ela tem esses 2 nomes, depende da literatura que você pegar. Sistema anterolateral ou espinotalâmico ou a via trigêminotalâmica. Todos esses 3, eles cruzam, então eles são contralaterais. Então, a direita vai ser metabolizado na esquerda, o esquerdo vai ser metabolizado na parte do córtex direito. E a gente ainda tem uma via que vai para o cerebelo, que é a espinocerebelar. Essa via, ela não cruza. Aliás, ela cruza, descruza, e então ela acaba que não cruza, porque se ela cruza e descruza, ela não cruza. Ela é ipsilateral. A via trigêmino-talâmica é responsável pelo trigêmeo, né, inervação do trigêmeo, e vai cruzar também. Os neurônios de primeira ordem conduzem impulsos dos receptores somáticos para o tronco encefálico ou para a medula espinhal. Então, como é que é isso? A gente tem a coluna, a via da coluna dorsal. Essa via da coluna dorsal, o funículo posterior leminístico medial, ele vai entrar pelo corno dorsal, pelo corno posterior, ele vai subir até o tronco e vai cruzar no tronco com o neurônio de segunda ordem. Já a via anterolateral espinotalâmica, ela também vai entrar pelo corno dorsal, veja bem, ela também entra pelo corno dorsal, ela vai cruzar logo na medula e vai subir até o
o tálamo, a outra também sobe, mas ela vai subir até o tálamo, tá? Então, os neurônios de primeira ordem, eles podem fazer sinapse, tanto no tronco encefálico, tá? Com o de segunda ordem, quanto na medula espinhal. Onde ele faz sinapse, depois o de segunda ordem vai cruzar. Então, ele é são vias contralaterais. O neurônio de segunda ordem conduz impulsos do tronco encefálico e da medula para o tálamo. O tálamo é um local comum a todas essas duas vias, ok? Os neurônios de terceira ordem conduzem impulsos do tálamo para a área somatosensorial primária no córtex. Então, a partir que chega ao tálamo, ela é reta, ela vai subir até a área somatosensorial primária, beleza? Vamos lá. Então, o total de vias que a gente tem, que a gente falou até agora, é a via da coluna dorsal, ou via fonículo posterior leminístico medial, a via do sistema anterolateral ou espinotalâmica. Todas essas duas vias cruzam, só que a leminístico, né, ou coluna dorsal, ela vai cruzar no tronco ou bulbo, né, que se chama, ou o sistema anterolateral espinotalâmico vai cruzar na medula e aí vão subir ao tálamo e de lá para o córtex. E temos também a via trigêminotalâmica, que também vai cruzar. Espinocerebelar é uma via ipsilateral, ela não cruza. Então, ela não é uma via para aferir sensibilidade. Uma via de aferência é uma via modulatória do movimento, que a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente tem, primeiro, a via anterolateral, você vê, não, aqui a via anterolateral, ela está logo cruzando aqui na medula, ela está fazendo sinapse com um neurônio de segunda ordem, depois ela vai subir até o tálamo e depois prosseguir lá em cima para o córtex. A outra ali que a gente vê à esquerda é a via posterior leminístico medial, ou via dorsal. Essa via, ela vai subir diretamente até o tronco, vai fazer sinapse com um neurônio de segunda ordem no tronco, vai cruzar também, é contralateral, vai fazer sinapse com um neurônio de terceira ordem aqui no tálamo, todas as duas fazem, e daqui ela vai seguir para o córtex somatosensorial primário, ok? Vamos lá. Então, olha aqui, ela cruza aqui, ela faz sinapse e cruza. Ela segue reto depois e via trigêmino-talâmica, vamos falar dela também. Os neurônios de primeira ordem se estendem dos receptores sensitivos da face, na cavidade nasal, na cavidade oral, nos dentes. Então, quando o teu dentista, ele te põe aquela anestesia maravilhosa, é para afetar essa via aí, nos dentes para a ponte, através do nervo trigêmeo, nervo craniano 5. Os terminais axônicos de alguns neurônios de primeira ordem formam sinapse com neurônios de segunda ordem na ponte. Os axônios dos outros neurônios de primeira ordem descem para o bulbo, formando sinapse com neurônios de segunda ordem. Então, assim, todos os dois cruzam, mas um vai cruzar na ponte e outro vai cruzar no bulbo. Ficou assim, sai trigêmeo, um vai cruzar na ponte e o outro vai cruzar no bulbo. Um desce e cruza, outro sobe e cruza, entendeu? Vamos lá. Então, olha só, a gente tem aqui, um vai cruzar logo ali na ponte. Ele vai cruzar, ó, cruzou e foi, vai estar seguindo. E o outro vai descer, olha ali a setinha descendo, e vai cruzar lá no bulbo. Eu sei que é muita informação, mas o que você precisa saber é que tanto a via do trigêmeo quanto as outras duas, elas cruzam, são contralaterais. E isso já facilita. A cerebelar, não. A cerebelar é ipsilateral. Então, os axônios de neurônio de segunda ordem atravessam para o lado oposto da ponte do bulbo, tá? Então, um sobe e cruza, outro desce e cruza, entendeu?
Então, aí ascendem para o trato trigêmeo no tálamo, para os núcleos ventrais do tálamo. Então, a gente vê aí que o tálamo é um local onde todo mundo se encontra, tá? E todo mundo se encontra e depois segue, beleza? Vamos lá. Então, a gente vai ver que vai cruzar, ó, fez sinapse ali e cruza, e fez sinapse aqui e cruza também, beleza? Vamos em frente. No tálamo, os terminais axônicos dos neurônios de segunda ordem formam sinapses com os neurônios de terceira ordem que projetam seus axônios para a área somatosensorial primária no córtex cerebral, no mesmo lado do tálamo. Então, tanto a via do trigêmeo, vamos repetir para fixar, como a via lá do corno dorsal, tanto a via leminisco, contra a via anterolateral, todos eles são contralaterais. Depois elas seguem com o neurônio de segunda ordem para o tálamo, lá faz sinapse com o neurônio de terceira ordem, é um local integrativo e depois sobe para o córtex. Legal? Então, a gente tem aqui a via do trigêmeo mostrando que vai subir, ó, de segunda ordem, vai subir, vai encontrar um neurônio de terceira ordem, aqui é o tálamo, vai encontrar um neurônio de terceira ordem ali no tálamo, né? A gente vai subir para o tálamo e ali em cima vai para a área somatosensorial primária, legal? A gente tem ela ali toda, você vê que uma parte sobe para a ponte, outra parte desce para o bulbo, cruza no bulbo, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, cruza e sobe. Na ponte, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, cruza e sobe. Todas as duas, tanto a que desce para o bulbo, quanto a que sobe para a ponte, vai se encontrar, todas elas, junto com aquelas outras duas, no tálamo. E depois vai seguir contralateralmente, são sempre contralaterais, para a parte primária. Vamos relembrar um pouco da aula passada, que relembrar é viver, hein? Receptores sensitivos. A gente falou dos receptores na aula passada. Eu não sei se eu fui um pouco confusa, mas agora eles estão mais incorporados em mim, sabe? A neuro está se tornando algo do dia a dia. Então, vamos lá. Existem receptores que são terminações nervosas livres, tá bom? Que são neurônios sensitivos de primeira ordem, terminações nervosas encapsuladas, tá bom? Também neurônios sensitivos de primeira ordem, e células separadas. O receptor é separado do neurônio, faz sinapse e ali leva a aferência. Geralmente, essa célula separada, ela é ultra especializada, tá bom? Vamos lá. Terminações nervosas livres são dendritos sem revestimento. Eles não possuem qualquer especialização estrutural. Receptores para outras sensações somáticas e viscerais, como pressão, vibração e algumas sensações do tato, são terminações nervosas encapsuladas. E tá bom? Seus dendritos se encontram em uma cápsula de tecido conjuntivo e os diferentes tipos de cápsula aumentam a sensibilidade ou a especificidade do receptor, tá bom? Os receptores sensitivos para alguns tipos de sentidos especiais são células separadas ultramente especializadas, ok? Que formam sinapses com os neurônios sensitivos. A gente tem aqui as terminações nervosas livres, as que são terminações encapsuladas, também neurônios de primeira ordem, e aqui as que são células separadas dos neurônios. E essas células geralmente são muito especializadas. Aqui a gente vai relembrar o receptor quanto à sua localização, que a gente viu na aula passada, mas é bom relembrar. A gente tem esterorreceptores, temos proprioreceptores, temos enterorreceptores. Esterorreceptores, pele, né? Proprioreceptores, articulações, músculos, tendões, e enterorreceptores, vísceras. E aqui embaixo a gente tem os receptores de acordo com o tipo de estímulo. Então, nós temos quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, nociceptores.
de dor. Então aqui a gente tem os tipos, olha lá, a gente tem uma ali que é encapsulada, nós temos aqui as terminações nervosas livres, cada uma delas tem um nome. Eu aconselho você a anotar esse nome, olhar todo dia, lembrar, associar a imagem que você esteja olhando, porque é importante e cai muito em questão, tá? Gente, é isso é essa parte, ela é simples, ela é clara, então eu espero que você tenha gostado da aula, até a aula que vem.